Pragma Talk. Esse é o segundo episódio. A gente vai falar hoje de mitos e verdades. Eu sou Larissa Oksana, estou conduzindo todos os episódios do Pragma Talk. E hoje a gente traz aqui duas pessoas bem legais que vocês vão ver conforme a conversa vai acontecendo aqui. Diretamente do exterior do mundo intergaláctico, Ralph, aqui na nossa televisão. E a Ralfo, né? Desculpa, Ralfo. Ralfo. E a Bruna da Pragma, sejam bem-vindos aqui. Vou começar, então, não fazendo perguntas, mas pedindo para vocês se apresentarem, de onde vocês são, quem vocês são, o que vocês estão aí fazendo na vida de vocês no momento. Bom, prazer. Meu nome é Ralf, eu lidero o time de consultoria da Néscara, né? Uma consultoria que entrega projetos e serviços no ecossistema Salesforce. Sou responsável pelo time que executa os projetos, né? Então, depois do contrato assinado, eu acompanho todos os projetos até a plataforma estar funcionando plenamente nos clientes. Eu sou a Bruna, atualmente estou me graduando em Matemática pela Universidade Federal do Paraná. Estou aqui na Pragma como uma Talent Acquisition, mas também atuo na parte de criação dos cursos, também de mentoria a respeito dos assuntos do Salesforce. E seria isso. Vamos começar aí com a pergunta em questão, que é aquela que rufa os tambores, sabe? Qual que é o maior mito da tecnologia, da programação? Qual que vocês acham que é o maior mito? Acho que um dos maiores mitos assim que a gente pode, a minha opinião, na verdade, é que o programador é um cara que só precisa entender de código, né? Aquele cara que a gente fala assim, tranca numa salinha e entrega a pizza embaixo da porta, né? Acho que esse é um dos mitos aí da programação atual, obviamente, né? Então, acho que esse podemos começar por esse, assim. Sim, é a questão do estereótipo, né? Jogam muito numa caixinha que quando as pessoas, os programadores, né, tem que, beleza, então é um programador, tá atuando nessa área, então vamos jogar na caixinha que tem que ser tal e tal tipo. É bem exatamente o que o Ralph falou. A gente vê muito em filme, é o nerd, né? Geek, é isso. É o cara que não toma banho, é o cara que vive de moletom, de pijama, sei lá, né? A gente vê esse estereótipo certinho, assim. Pra trabalhar com programação, com tecnologia, você precisa ter aquele moletom cinza? Não mais, pelo menos. Não, eu acho que hoje a tecnologia, né, eu acho que é uma das áreas assim de conhecimento humano que se desenvolveu muito, né, nas últimas décadas, na verdade. Veja, não estou nem falando centenário, são décadas. E isso trocou o perfil, né? Mudou muito o perfil de todos os profissionais, na verdade, eu diria, né? E falando especificamente do desenvolvedor, hoje ele é uma pessoa que precisa, sim, ter empatia, né? Com o que está sendo executado, o que está sendo entregue num projeto, né? Não é mais aquela pessoa que, tipo assim, que não opina, por exemplo. Né? Não, a gente quer ouvir o que ele tem para dizer, quer ouvir o que ele pensa sobre o requisito, né? Porque no final o que a gente está buscando é um trabalho de equipe, né? Assim, um trabalho pleno de equipe, né? Onde todas as pessoas precisam ser ouvidas e cada um tem, assim, sua função e habilidade específica. Então, a gente não quer mais trancar ele lá na salinha com o moletom cinza, né? A gente quer que ele venha e participe plenamente, né? Do começo ao fim da entrega de projetos, inclusive, né? Dando opinião até daquilo que não é código, né? Entendeu? Até participando de fases do projeto que não tem a ver com pleno desenvolvimento. Exato. E a Pragma, ela tem dois tipos de curso. Acho que a Bruna consegue trazer isso mais forte aqui pra gente, que não é só programação. Sim. Qual que é o outro curso que tem? Então, a gente tem a parte de Business Analyst. Então, é algo mais voltado para a pessoa que não, talvez assim, num certo momento não se identifica tanto com essa parte da programação, né, de fazer os códigos. Lógico que isso voltado para o ambiente Salesforce. Então, é algo mais realmente um analista, né? Mexendo mais na plataforma, trazendo soluções sem necessariamente codificar, né?
Então, são essas duas carreiras. Então, o developer e o business analyst. E o que o developer faz e o que o business analyst faz? Então, o BA, como a gente fala, né, ele está mais voltado para a parte de soluções, então, sem ter a parte de codificação, né? Então, ele é mais para aquele que a gente fala do arrasta e solta, né, da tela, assim, digamos. E o de developer, realmente, ele está voltado para a parte de fazer os códigos. Então, ele busca soluções para a gente praticar essas soluções realmente codificando, né? Então, até uma das linguagens que a gente usa no Salesforce é a de Trigger, né? De Apex. E é realmente voltado para o ambiente da Salesforce. Acho que até o Rafa pode complementar mais também. Eu posso te ajudar. Na verdade, assim, né? Falando um pouco veja só, né? Meu comentário está localizado, né? Está localizado na plataforma Salesforce, né? A plataforma Salesforce tem um diferencial muito grande, né? É uma plataforma bastante atualizada, né? Que nasceu com um conceito muito bacana de no-code, né? Que a gente chama de construção declarativa, né? Que é o arrasta-solta que a Bruna comentou, né? Então, ela tem uma facilidade em que o analista, ao invés dele só fazer o entendimento do requisito, fazer uma especificação e depois entregar para um desenvolvedor, parte do requisito ele consegue entregar customizando, modelando, né, fazendo a modelagem dentro da própria plataforma Salesforce. É claro que toda plataforma, pelo menos atual, que é no code, tem um certo limite. Chega em algum momento que ela bate no limite do declarativo, né? Ou seja, aquilo que eu consigo entregar sem código. Neste momento, a gente volta para o processo que exige uma programação que, sim, pode ser entregue através de triggers, como a Bruna comentou, que nada mais é do que automação, é fazer uma automação que é disparada assim que a gente salva alguma coisa ou deleta alguma coisa dentro do sistema, né? Ou também, né, customizações de telas, né? Telas específicas que a gente tem uma navegação que é muito diferencial para o nosso cliente, né? Ou seja, ele quer gerar uma experiência diferente para o cliente ou para o usuário, e aí a gente pode recorrer, sim, ao desenvolvimento. Mas eu diria o seguinte, na plataforma Salesforce é muito comum, né? Boa parte, se não a maioria dos requisitos serem entregues de forma declarativa, né? E aí, por isso que entra a função do Business Analyst como uma função muito importante. Ele realmente faz entregas, né? Não é só um analista, né? Ele não só analisa e especifica, ele realmente tem a capacidade de mapear o requisito e fazer entregas. Bateu nesse limite, aí sim a gente recorre ao desenvolvedor. Então, é uma característica da plataforma Salesforce, isso é muito bacana. E para quem está ouvindo, né, aí quem está assistindo a gente, só para a gente entender o que é o Salesforce e aonde que ele está. Deixa eu só aqui, não sei se no capítulo 1 vocês falaram sobre isso, senão eu vou resgatar um pouquinho, né? Como é que funcionava a informática, né, antes do mundo cloud, né? Antes de 1999, que a Salesforce nasceu nesse ano, já com esse conceito que a gente chama de tecnologia em nuvem, né? Processamento em nuvem. Qual é a diferença do nuvem e do on-premise, né, que era o instalado, né? A gente tinha lá uma série de códigos que a gente guardava dentro de um programa, entregava um CD, um pendrive ou fazia um download e instalava na minha máquina local. Se essa máquina fosse uma máquina de grande capacidade que vai servir vários usuários, a gente chamava de servidor. Instalava lá num servidor. Se essa é uma máquina que está na minha casa, eu instalava simplesmente na minha máquina o Windows, o Office, só para vocês entenderem. É esse tipo de programa. Eu chego lá e instalo. Se essa máquina acontecer qualquer coisa com ela, perdeu. Você precisa fazer uma outra coisa que chama backup. Você precisa guardar uma cópia para você resgatar. A tecnologia em nuvem, ela parte do seguinte pressuposto: você não instala nada na sua máquina, você vai ter acesso via internet a essa aplicação e todo o processamento, toda a gestão dessa cópia, garantia de funcionalidade, de execução, vai estar nesse provedor de nuvem, né? Tecnologia em nuvem, que a gente chama de cloud, né? Cloud Computing, que é onde a Salesforce baseou toda a tecnologia. Então, ela faz uma locação
desse software para você. Então, você compra um usuário, paga ele anualmente, você tem acesso à plataforma. E aí, dentro dessa plataforma, ela vem várias possibilidades ali de você, né, customizar a plataforma. No caso da Salesforce, o foco dela são os sistemas de vendas, né? Então, tudo que está em volta do cliente, né? Todo é o 360 graus em cima do cliente. Então, a gente sempre está fazendo soluções para o cliente do meu cliente, né? Então, eu vou adaptar o Salesforce para que o cliente da Néscara conquiste novos clientes. Então, a gente sempre ou faça a gestão desse cliente, que aí vem o conceito que a gente chama de CRM, né? Que é uma sigla em inglês, que nada mais é que gestão do relacionamento com o cliente. Então, essa plataforma em nuvem é assim, eu não instalo, eu uso. Né? Então, a Salesforce disponibiliza essa plataforma, a Néscara, né, que é a empresa que eu trabalho, que eu represento, ela customiza o Salesforce, ela configura o Salesforce para ser adaptada e atender os requisitos de negócio dos clientes, e no caso aqui, a Pragma, ela forma os consultores que vão trabalhar em empresas como a Néscara, entregando soluções para os clientes. E os dois perfis principais que a gente comentou aqui, que é alvo da nossa conversa, é o Business Analyst e os desenvolvedores, né, que eu expliquei anteriormente. Não é interessante, porque daí a gente tem uma visão do que é, porque a pessoa fala assim, beleza, né, Salesforce, o que é? Eu vou programar? Eu vou analisar? O que eu vou fazer? As pessoas não sabem o que é uma linguagem, o que é, sei lá, um código, ou o que é cada coisa. Então, acho que ele trouxe bem certinho, Sim. né? Alguns exemplos, né, de cloud que a gente pode ter hoje, por exemplo, é o nosso Gmail, por exemplo. Um e-mail que o Google, né, você não tem instalado um servidor de e-mails, né, você usa o do Google, ele te empresta, né. O Meet, por exemplo, o Zoom, né, que a gente está usando aqui para fazer a reunião. Então, são exemplos de clouds, né, você paga um usuário e você não precisa se preocupar. Você que usa o Zoom todos os dias não entende tecnicamente como ele funciona e você não precisa entender, você aluga, você faz uma locação, isso é cloud, né? Isso é software em nuvem. É só ir materializando aí para o público em geral. Não, perfeito. Beleza. E é uma área super escalável, né? Que hoje você trabalha com tecnologia, você trabalha globalmente. Sim. Você está aqui hoje a gente está em Curitiba. Graças à tecnologia, a gente está falando com o Ralph, que está em São Paulo, Ralph. Nesse momento, estou em Sorocaba. Em Sorocaba. Então, assim... olha que coisa maravilhosa. Então a gente consegue... Hoje também... Teve um outro episódio que a gente gravou com a Paula Boarin, que estava na Suécia. Então, assim, como a gente consegue fazer essa integração graças à tecnologia? E é uma área que só cresce e tende, assim, a expandir para outros, sei lá, outros universos. Não sei se eu posso colocar dessa maneira. Mas você, Bruna, que está começando na profissão agora, como é que você vê isso? Puxa, eu quis fazer tecnologia, por quê? Porque vai me levar ao infinito e além? Bom, é bem o que já foi, a gente comentou, né? A gente sente desde o começo que é algo que une muito, então a gente consegue muitas coisas graças à tecnologia, né? Toda a evolução, né? Eu brinco assim, o pessoal tem um pouquinho a questão de diferença de idade, que eles falam assim, nossa, antes, há 20 anos atrás, a gente não conseguia fazer tal coisa. Deu, putz, tudo bem, né? Eu, nos meus 23 ainda, não peguei nada disso, mas eu sempre... mais facilitado tudo. Isso a gente vê até agora na geração que está chegando, né? O quão rápido eles absorvem as coisas. Então, a tecnologia não é só essa questão de unificar pessoas que estão longe ou, enfim, conhecimentos, mas é até para uma forma de facilitar tudo o que está acontecendo. E não dá para negar, né, que a gente não consegue viver sem tecnologia. Então, é algo que a gente precisa ir se acostumando e quebrar todos os paradigmas possíveis. Eu sou da geração da mudança. A gente pegou toda a parte de que era analógico e a gente se transformou em digital, né? O primeiro celular que eu tive... Se não me engano, foi aquele... Era um vermelhinho, Ralph. Não sei se você vai lembrar. Que ele era um de flip. De flip. De flip.
vermelhinho era o Baby, acho. Não é da minha época, desculpa. Mas eu peguei a época, eu era criança. Você- Mas eu peguei a época que a internet era discada, que era por pulso. Então, Não, agora eu vou entregar. a Bruna fez uma cara aqui do que ela está falando. Agora eu vou entregar a idade. Eu dei suporte nessa época. Então. Eu dei suporte. Mas se você for analisar, olha o salto que a gente deu aí em 20 anos. Fantástico, fantástico. Não, é assim, E é por isso que as gerações também elas estão cada vez mais curtas, né? Da minha geração, antes era a geração dos nossos pais e a nossa, eram duas gerações. Agora, entre a geração dos nossos pais e a Tem o nossa, alfabeto todo. tem o alfabeto todo. Exatamente. eu tenho duas filhas de gerações diferentes. Entre os filhos, a idade de 10 anos de diferença, você já fala, não, essa é tal e a outra é. E às Aí você vezes fala características. Hã? Às vezes até menos, né? Até Não. 2, 3 anos ali que você vê, meu Deus do céu, veio com um Exatamente. software novo instalado. Não, é que você, assim, uma viu o celular, né, virando touch, né, e a outra já nasceu com o celular na mão, né? Então você fala assim, já tem um impacto grande mesmo, né? Mas olha só que interessante, né? Não é difícil de ver os nossos avós, né, mexendo no celular, né? Pagando conta pela internet, né? Então, assim, a tecnologia hoje, ela tá muito fácil, né? E ela tá acessível. Esse é um negócio. Eu fico impressionado, assim, de verdade, de ver, assim, o quanto que a coisa evoluiu, né? E às vezes você fala assim, quem fala assim, esqueci o celular na casa do amigo, deixa para pegar no dia seguinte? Nossa, Ninguém, né? Ninguém, você não consegue. Se esquecer o filho, eu deixo lá e passo no outro dia. Agora, se eu deixar o celular, eu volto lá pegar. Que loucura isso, né? Mas se a gente for ver, então, sei lá, daqui a um tempo, a gente não vai imaginar como que era sem a tecnologia. Não a gente, né? Provavelmente, sei lá, os nossos netos, os nossos bisnetos. Mas, como é que era o mundo sem celular? Não vai existir mais essa pergunta, sei lá, nas gerações futuras, sabe? Porque já existe. É a mesma coisa do que a gente perguntar como é que era o mundo sem roda. A gente não viveu, nossos avós não viveram, eles já pegaram uma época que a roda já existia, né? Então, nesse sentido, assim, a tecnologia veio com os dois pés no peito. Agora, tem um complemento, assim, que eu poderia falar, a gente está falando muito de usar a tecnologia, né, no nosso dia a dia e tal, mas a transformação educacional com a tecnologia, ela é outra também, né? Assim, pensa lá nas nossas aulas, né, e pensa nas aulas que estão acontecendo hoje, né, com essa integração. A própria Pragma, acho que é um exemplo, né, de uso de coisas muito atualizadas, né, na formação de novos consultores. Assim, eu fui impressionado. Eu sou da época que falava assim, olha, demora 2 anos para formar um consultor. Hoje a gente forma em 5, 6 meses, a gente tem um consultor formado, entendeu? Então, assim, quase que você fala que é um absurdo o cara ficar 3, 4 anos para estudar, às vezes, o mesmo conteúdo, que era o que acontecia antes, né? Hoje, não, e uma outra transformação também, né, é que a gente precisava conciliar as nossas agendas com tudo que estava acontecendo no mundo. Hoje, tudo é um demand, né? É no meu tempo. Né? Então, assim, se eu quero ir mais rápido, eu vou mais rápido. Se eu quero ir mais... Até nos filmes, né? Ficou a sua escolha, né? Eu quero maratona. Imagine, não existia isso, né? Maratonar a série, né? Não, você ia na locadora, alugava aquele bloco de DVD da série. Pô, eu não ia falar isso, né? Eu não ia dar esse exemplo de locadora, né? Mas já que você deu, né? Eu era criança, aquela... Contaram para mim, né? Eu não tinha. Não, mas lembra, locadora, ficava com expectativa, né? Hoje é fantástico, assim, tá no seu tempo, né? As pessoas conseguem administrar no sua agenda, né? Então, assim, quanto você quer se dedicar. E é engraçado que tem reunião que você não consegue participar, as pessoas gravam a reunião para você. E você
vê depois. E você vê depois a reunião. Então, assim, tudo que a pessoa falou tá gravado. Aí não dá pra falar abobrinha, né? Que você... Tá tudo como evidência. Tá tudo é documentado. Sim. Não, tá gravado, vê depois. Então, tudo você consegue ver depois, fazer depois. E como que vocês veem carreira mesmo? Como que é o mercado? Ok, a gente tem até como exemplos, né, muitas experiências da própria Pragma, né? Então, pessoas assim que nem tinham ideia que poderiam se tornar um programador, né, se tornar um developer, que falam assim, putz, não, eu nem sou formada, né, não tenho experiência na área, como que eu vou conseguir, né? E eu acredito assim, a gente tem vários exemplos, né, tudo cabe a pessoa realmente se dedicar, né? Se dedicar o tempo para aprender, porque não vai ser assim, hoje eu não sei nada, amanhã eu já vou saber tudo. Não, é um processo, né? A gente tem que aprender a passar pelos processos corretamente. Então, eu acho que não tem essa assim de, não consigo, não vou conseguir fazer nada, já não é para mim, enfim, não vai dar certo. Não, se você deseja aprender, né, deseja se tornar um programador, passar cada step, né, cada passozinho, e tenho certeza que vai dar certo, e com certeza vai ser promissor, sim, a sua carreira. A gente costuma dizer o seguinte, né, que toda experiência conta, né? Então, isso é uma coisa muito importante, assim, né? Às vezes você pode não ter tido, né, uma formação super técnica, assim, né? Mas às vezes você teve experiências que te formaram, né? Que formaram o teu raciocínio lógico, que formaram você a entender as coisas, a sequenciar, a ser organizado, né? Porque tecnologia é claro que tem as suas exigências, é claro que assim é muito democrático, né? Como a Bruna está comentando, qualquer um que queira fazer, tenho certeza que tem caminho para chegar lá, mas vai muito também de você gostar do que você está fazendo. Sim. Né? Assim, acho que isso é importante, assim, porque o que eu acho que tem um valor muito grande, né? Um dos primeiros módulos aí que a Pragma oferece, né? Que inclusive a gente trabalha bastante juntos, porque a gente forma consultores a partir do curso da Pragma, é o Discovery. E o Discovery não é para você descobrir o que é a tecnologia, mas sim para descobrir se você gosta, né, do que você está fazendo. Porque pensa, né, que uma carreira, né, se não for para a vida toda, é para uma boa parte da sua vida, né? Então, se você gostar, você vai fazer bem. Você vai ter energia, né, para estudar, para se dedicar, porque tudo exige dedicação, né? Então, se você... eu acho que são duas partes importantes, assim. Primeiro, assim, não tem pré-requisito, não tem restrição. Mas você precisa avaliar se você gosta, porque nada nessa vida vai ser feito com muita facilidade. Vai exigir o esforço, vai exigir dedicação e engajamento. Se você gosta, você vai fazer aquilo com gosto, né? Você vai se empenhar e vai passar por todos os desafios, né, de forma mais fácil, né, mais fácil não, né, mais prazerosa pelo menos, né, do que se você ficar ali no suplício. Então a fase do Discovery ela é importante. E aí o que eu acho que muito democrático é assim, eu posso experimentar, né? Eu posso entrar lá, fazer o primeiro módulo gratuito, tomar contato e falar, poxa, me apaixonei, gosto do que eu estou fazendo, é algo que eu faria profissionalmente. Olha, se você teve esse momento, essa conexão, vá em frente, porque como a Bruna falou, todos os obstáculos podem ser superados, né? Hoje a gente tem muito apoio, né? A internet está aí, né? Ajuda bastante, muitos fóruns, muita informação, né? E então é uma dica valiosa. Outra coisa, né? A gente está falando bastante aqui dos desenvolvedores, né? Mas a comunidade ela é muito maior que isso, né? Desenvolvedor é uma parte da comunidade Salesforce, né? A gente tem os gerentes, tem os arquitetos, tem os analistas, tem tester, né? São funções que estão em volta do código, né? Então, você pode ser muito técnico a ponto de ir para o código, bacana, tenho certeza que você consegue, mas tem muitas áreas de conhecimento na tecnologia que você pode aproveitar, por exemplo, conhecimentos que você já tenha.
Ah, eu fui contador, eu posso ser consultor? Pode. Ah, eu fui vendedor, posso ser consultor? Pode ser consultor. Eu sou matemático, posso ser? Pode. Todas essas áreas de conhecimento, elas conectam de alguma forma com o dia a dia das empresas, e tudo isso vai ser utilizado para que você entregue um bom projeto. Então, acho que só um complemento aí, se vocês me permitem. Ah, com certeza. Eu acho que para toda carreira, para tudo que você se propõe a fazer, você tem uma curva de aprendizado, né? Você precisa descobrir se você realmente, se você gosta. Então, eu vou começar a fazer matemática? Putz, mas eu odiei no primeiro ano, né? Às vezes não é, às vezes eu preciso fazer, sei lá, gastronomia, sabe? E tá tudo certo. Você tem que descobrir o que é melhor para você. Eu acho que o que você gosta, o que você tem habilidade para fazer, né? Eu acho que são dois caminhos assim, né, Larissa? Ou você faz o que você gosta, ou você se apaixona pelo que você está fazendo, entendeu? Então, É assim, se verdade. você não conseguir uma das duas coisas, é uma dica para que você comece a pensar. É claro que, né, tudo que a gente vai fazer na vida, né, a gente costuma em projeto dizer assim, né, que tem um vale do desespero, assim, né? Você começa, tudo que você começa com a expectativa muito alta. Então, assim, nossa, vou vencer, vai ser fácil, eu vou gostar, vai ser divertido, né? Aí você começa a perceber que você não tem as habilidades logo de cara. E aí vem só as dificuldades. E aí a gente às vezes se concentra só nas dificuldades, até que a gente atinge um ponto que é um ponto que a gente costuma dizer que é o ponto limite da curva, né? Se a expectativa cai muito para baixo, aí é momento que ou você abandona, ou você começa a vencer, entendeu? Assim que a gente fala, né? E aí a sua expectativa se restabelece, porque a competência, ela traz satisfação, né? A partir do momento que você começa a desenvolver as competências depois dessa fase, né, difícil, né? Você começa a ter satisfação, não é tão difícil, acho que até fui feito para isso, estou achando agora, né? Então, tudo na nossa vida vai piorar muito para depois melhorar, né? Tem um pouco disso. Parece um pouco negativo falando de primeira, mas na verdade isso é o disco, né, que a gente fala, né, que é o disco de melhorias, né? Então você tem uma fase de empolgação, uma fase que é o choque da realidade, depois uma fase da competência intermitente, né? Acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra, até uma hora que você chega na plena, né? Na plena competência, né? Que daí você fala assim, agora eu sei o que eu estou fazendo, só me pede que eu entrego pronto, né? Então o que as empresas têm trabalhado, né? Empresas como a Nescar, assim, que já estão com a gestão um pouco mais atualizada. A gente tem trabalhado os gestores, né? Para que a gente oriente o time a passar por todo esse ciclo, né? Para que a gente não perca profissionais que são promissores, mas que às vezes por uma dificuldade ou no começo decidiu fazer outra coisa. Então, é importante que a gente saiba assim, nem tudo serão flores, mas que se você tiver persistência e você acreditar e você estiver se apaixonando pelo que você está fazendo, você vai passar pelas dificuldades e vai chegar no seu ponto principal, né? Eu vejo muita gente também que, eu quero mudar de carreira, eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo hoje e tal. E será que a área de tecnologia ou de programação ou, né, é para mim? Com certeza esse é o público da Pragma, né? São essas pessoas. Aonde estão essas pessoas, né, que querem mudar de carreira e tem esse medo e tal? Deus, vou fazer o quê da minha vida? Eu trabalhei 20 anos com RH, por exemplo, né? E agora eu quero programar, assim. Vem muito aluno, assim? Um pouco. Que querem realmente fazer uma mudança de carreira. Realmente, até dos pontos que a gente fala é a transformação da sua carreira, né? Então, acontece bastante isso. Só que é muito, assim, o ponto-chave que eu achei no que o Ralph falou é a questão de você gostar, né? Então, beleza, ok, quero fazer algo novo, quero experimentar isso. Mas você vai ter o processo, realmente, você vai passar de conhecer e tudo, mas tem um momento que você tem que realmente se perguntar, ok, eu gosto mesmo disso, tô gostando, tá sendo legal? E então, aí sim, com certeza, você vai ter dedicação, você vai se empenhar para conseguir chegar naquele patamar do conhecimento e conseguir fazer as aplicações necessárias. Então, mas acontece bastante. Esse é o público, é um dos públicos principais, assim, que a gente
que dá muito certo, tá? Na verdade, assim, não é um favor que nós estamos fazendo de migrar essas pessoas com competências aí diferentes, competências maravilhosas em outras áreas e trazer para o mundo da tecnologia. Não, porque, na verdade, a tecnologia está trabalhando em função das empresas, né? Em função do mundo, né? Então, assim, tudo que você tem de experiência em termos de processo, em termos de dia a dia de uma empresa, pode ser aplicado em tecnologia. Então, esse conhecimento, ele é importante para nós, né? Aí, o que você faz? Você pega esse profissional que tem um conhecimento de RH, ensina a tecnologia para ele. Se ele for trabalhar num projeto de RH, ele sabe conversar com o cliente, ele sabe tudo que o cliente precisa, ele tem uma facilidade muito maior de gerar empatia no cliente do que um profissional que veio só conhece o Salesforce, né? Só conhece a parte técnica. Então, a consultoria, a consultoria, né? A empresa que entrega projetos, né? Ela precisa dos dois perfis, pessoas que conheçam o processo, que têm empatia, que sabe o que o cliente, sabe entender o que o cliente está precisando, e também os transformadores, né? Ali que a gente fala dos códigos, dos analistas que a gente comentou aqui. Então, é muito bom quando você tem as duas coisas na mesma pessoa, né? Então, a pessoa que veio de uma outra área, aprende o Salesforce e aí vai trabalhar no cliente, tem maturidade às vezes, né? As soft skills, né, que a gente coloca como premissa, o pilarzinho ali, você precisa saber se relacionar, se comunicar, não basta você só ser técnico. Não. Não adianta você ser só não adianta ser só técnico, né? Você tem que saber conduzir uma boa reunião, tem que saber dar confiança, né? A gente vive muito de confiança, né? O produto da consultoria é a segurança que você propõe ali no projeto, né? A experiência, né? Então é uma coisa interessante, né? Um tempo atrás, uma das pautas, né, que a gente tinha assim na consultoria em discussão, né, de melhoria de processos e tudo mais, eram assim: às vezes você faz um projeto, entrega um projeto maravilhoso tecnicamente, que funciona plenamente, mas o durante foi muito difícil. Não rolou, as reuniões não foram tão empáticas, né? Ou às vezes um modelo de gestão muito agressivo, né? Então a experiência, né? Porque veja, um projeto às vezes demora de 4, 5 meses para entregar cada fase. Então é um período muito longo que você fica com o cliente, né? Com pessoas, se relacionando com pessoas do outro lado, né? Das empresas clientes, que tem que ser algo bom, né? Tem que ser uma experiência boa, algo que você fale assim: olha, eu terminei o projeto, entreguei algo de muito valor, mas também o durante foi legal, foi bacana, rolou um trabalho de equipe, entendeu? Não pode ser um negócio assim que ele me pede, eu entrego, né? Aquela história da brincadeira da pizza, né? Não pode ser, essa história da pizza, ela não funciona mais, porque não é assim, eu entrego 9 horas da manhã e pego meio-dia. Não é, vai durar 6 meses esse relacionamento, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tem cliente de 5 anos na Nestlé. Então, assim, tem que ser algo que você, que role ali um trabalho genuíno de equipe, de time, né, que vocês, né, a gente veja essa parceria acontecendo. Então, não dá mais para ser um profissional que só entende de código, não cabe mais, entendeu? Para finaleira aqui, porque a gente está terminando, com certeza a gente iria, né? Mais tempo. Todos os episódios a gente está assim, ai, não tem mais um tempinho. Mas a gente traz para a segunda temporada para trazer mais mito e verdade aí da carreira em tecnologia. Mas então, para a gente, né, finalizar aí com chave de ouro, que habilidade que é importante hoje, que vai ser importante para o futuro aí em tecnologia, rapidamente, para a gente fazer um fechamento aí? Bom, eu acho que a primeira coisa, assim, a pessoa tem que gostar de estudar, tem que estar sempre atualizado. Tecnologia é uma coisa que a gente lança hoje, daqui 6 meses já tem coisa nova. Então, assim, não dá para ser um profissional que fala assim: olha, eu aprendo o ofício e jogo com a camisa anos a fio. Não é. Não é essa profissão. É a profissão que eu acredito que, inclusive, acho que todas as profissões têm sofrido essa atualização constante, né? Porque a tecnologia mexeu com todo mundo.
né? Mas falando especificamente na área de sistemas que a gente comenta aqui, né, que é a nossa área, é um profissional que, por isso que a gente comenta a história da paixão ali, sabe? Assim, a pessoa tem que gostar do que está fazendo, porque não é uma área que você exige constantes atualizações. Veja, para mim isso não é um fardo, para mim isso é um prazer, é o que eu gosto de fazer, né? Cada coisa nova que sai puxa, é uma descoberta nova, né? Não é Sim. puxa, saiu mais uma coisa para coisa. aprender. Aham. Mais uma certificação, nossa, mais um, né? Então, assim, não pode ter esse peso, né? Tem que ser algo que você faz parte, entendeu? Você tem que entender que isso é algo que te atrai. Normalmente, eu falo com os profissionais de tecnologia, às vezes, quando eles estão desanimados, é porque eles não estão aprendendo mais nada novo. Olha que interessante, né? Então, é uma galera que gosta, sim, né? De estudar, de aprender, de estar se desenvolvendo. Um outro requisito muito importante, assim, né, que a gente fala, é o engajamento, né, e a vontade de trabalhar em equipe, né, assim, tecnologia, se fosse um esporte, é um esporte de equipe, né, assim, é um esporte de time, entendeu, assim, então não é um esporte individual, né, então você tem que gostar de trabalhar com pessoas, né, você tem que trabalhar o seu soft skill, é claro que a gente não nasce pronto, né, a Claro. gente está sempre em formação do momento que nasce até o dia que fecha os olhos. Mas, assim, você tem que querer trabalhar esse assunto, assim. Você tem que querer jogar em equipe. Assim, não dá para você achar que você vai se defender e vai trabalhar, vai fazer o teu cantinho ali, está tudo certo. Não. Projetos em tecnologia, trabalhar em tecnologia é algo que a gente entrega junto. Então, você tem que estar com essa cabeça, assim, é super importante. Então, assim, falei duas coisas aqui. Você primeiro precisa gostar, né, de continuar de desenvolvimento constante, estudo constante. Segundo, você tem que gostar de trabalhar em equipe, ou seja, um tema que a gente chama de colaboração, né, assim. E outro tema super importante, você tem que gostar de trabalhar com pessoas. Olha que interessante. Assim, você tem que trabalhar com pessoas, tem que gostar de trabalhar com pessoas. Não é uma coisa, sabe, assim, que você bota até o fone de ouvido ali e executa às 8 horas no dia. Não funciona mais assim, entendeu? Você tem que gostar de trabalhar. E outra coisa, assim, para encerrar, pelo menos isso eu estou falando sempre focado na Néscara, tá, pessoal? Estou dando o meu depoimento. Talvez você, uma outra pessoa que trabalha com tecnologia numa outra área, pode falar coisas diferentes, né? Mas você tem que, assim, talvez o mais importante é assim, você tem que querer o sucesso, né, dos clientes, assim, do cliente que você está trabalhando. Você tem que, sabe, assim, gostar de servir, entendeu? Assim, você tem que gostar, você tem que estar apaixonado em entregar o melhor, né, para o seu cliente. Assim, se você não tiver isso, é muito difícil, entendeu? Porque no final a gente, né, é uma empresa servidora, né? A gente é o meio, né, para que os nossos clientes, né, para que as empresas elas atinjam um crescimento, né, sustentável. Então, você tem que gostar né, de servir, né, de atender os clientes. Então, são coisas assim que eu acho que são, se você tiver essa cultura, né, na sua cabeça, se você estiver perseguindo isso, o resto você vai conseguir chegar do outro lado. Você vai conseguir, porque se você tem prazer no que você está fazendo, se você gosta de estudar, se você gostou do assunto né, de entregar projetos em sistema, desenvolver sistemas, se você gosta de buscar o sucesso das empresas a qual você está prestando aquele trabalho, cara, a química é muito boa, né? E se você trabalha com colaboração, então você entrega mais. Tá com o caminho trilhado daí, né? Tá, caminho trilhado, exatamente. Porque todos os desafios técnicos, eles são superados, entendeu? Em algum tempo. É engraçado a gente pensar que tecnologia é um mundinho à parte, porque basicamente, assim, tudo que o Ralph falou é o que a gente consegue aplicar em todas as carreiras, assim. Então, consegue aplicar e vai ter sucesso sem dúvidas. Complementando, né, a questão dos requisitos, né, habilidades que é para ter, acho que dedicação precisa para concluir, assim, totalmente, né? Dedicação de todos os trabalhos, as entregas que a gente vai estar realizando. Também estar preparado, digo isso, porque a gente vai estar lidando com pessoas, né? Então, tem que estar preparado para, às vezes,
saber lidar com com as situações que vão acontecer e preparado psicologicamente, emocionalmente, enfim, né? Tanto que o pessoal fala da questão de ser... Putz, agora me fugiu a palavra do emocional, inteligência emocional. Então, acredito que esses dois seriam, sim, a base para habilidade para o futuro aí. Perfeito, gente. Ó, saber trabalhar com pessoas, ter engajamento, essa vontade de trabalhar com equipe, dedicação, estar preparado para lidar com desafio, com problema. São habilidades, né, que você precisa ter em qualquer profissão, mas também na tecnologia. Sim. Né? Então, acho que com esse fechamento, a gente também fecha esse episódio seu, que é o segundo episódio do nosso Pragma Talk. Então, você que gosta de trabalhar com pessoas, né, que tem essa vontade de trabalhar com tecnologia, que tem essas skills que a gente falou aqui, a tecnologia é para você também. Sim. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, gente! Tchau, tchau!